E aí, pessoal, amantes de música e entusiastas do cérebro. De volta com vocês para mais um mergulho profundo aqui no Música Sem Segredos, o podcast que desvenda os mistérios da música e seu impacto em Stianda. Bem, praticamente tudo. Eu sou o Jonas, seu guia nessa aventura sonora. E eu sou a Tina, a médica do cérebro da equipe. E hoje, Tina, vamos explorar um tema que é fascinante e incrivelmente relevante para todos nós. Será que a música pode realmente reprogramar o seu cérebro? A gente sabe que a música mexe com as nossas emoções, mas será que ela pode realmente mudar a estrutura física e o funcionamento do nosso cérebro? É exatamente isso que vamos descobrir hoje, Jonas. E temos pesquisas super interessantes para desvendar. Com certeza. Para esse mergulho, temos dois estudos incríveis. Primeiro, um artigo científico que analisa o potencial da música para ajudar na recuperação do AVC, restaurando a conectividade do cérebro. E também temos uma reportagem sobre um estudo recente que investiga como a música impacta o cérebro à medida que envelhecemos. Preparem-se para ter a mente expandida. Beleza. Vamos começar com um artigo sobre recuperação do AVC. Ele se concentra em como os AVCs podem bagunçar as redes cerebrais e causar problemas cognitivos. Tina, você pode explicar pra gente como o AVC afeta o cérebro? Imagina que o cérebro é uma rede complexa de rodovias, todas interligadas, permitindo que as diferentes áreas se comuniquem de forma suave. Quando acontece um AVC, é como se um grande acidente rolasse em uma dessas rodovias, Jonas. Caramba, que imagem impactante. E o problema não é só o estrago imediato no local do AVC, mas a bagunça que ele causa em toda a rede. As conexões são interrompidas, o tráfego fica congestionado, a comunicação entre as diferentes áreas do cérebro se torna difícil. É isso que leva a problemas cognitivos, como a negligência visual, onde a pessoa ignora completamente um lado do seu campo de visão, ou a afasia, que afeta a capacidade da fala. Então não é só um buraco na estrada, mas sim um efeito dominó em todo o sistema de tráfego. Exatamente. E esse artigo destaca a importância do corpo caloso em tudo isso. Pense nele como a ponte mais importante que conecta os dois hemisférios do seu cérebro. Os lados esquerdo e direito trabalhando juntos. Isso aí. E quando essa ponte é danificada, a comunicação entre os hemisférios é prejudicada, o que pode atrapalhar a recuperação. O artigo até usa uma imagem, a figura 1, mostrando as áreas específicas do corpo caloso que são essenciais para a recuperação da negligência visual. Interessante. Então o artigo basicamente diz que restaurar essa comunicação entre os hemisférios é a chave para recuperar a função cognitiva após um AVC. É um dos pontos principais, sim. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Existe um debate sobre se o hemisfério não danificado ajuda ou, na verdade, atrapalha a recuperação. Espera aí. Como assim o lado saudável do cérebro pode ser um problema? Alguns pesquisadores acreditam que o hemisfério saudável tenta compensar demais, assumindo tarefas que o lado danificado costumava realizar, e em alguns casos isso pode realmente interferir na capacidade de recuperação do lado lesionado. É como se um membro da equipe tentasse fazer tudo sozinho. Mesmo sem estar preparado para isso. Pode dar ruim. Exatamente. Mas outros pesquisadores acham que o hemisfério saudável tem potencial para ajudar. Desde que haja uma boa comunicação entre os dois lados, eles precisam trabalhar em equipe. E essa comunicação é o que permite que o lado saudável apoie e guie a recuperação do lado danificado. Então, o trabalho em equipe é essencial. Até no cérebro. Faz sentido. Mas como a música entra nessa história? É aí que a coisa fica realmente emocionante. O artigo sugere que a música, por envolver os dois hemisférios do cérebro, pode agir como uma ponte, promovendo a comunicação entre os dois lados. Uma ponte musical sobre águas turbulentas do cérebro. Perfeito. Pense bem. Quando você ouve música, diferentes partes do seu cérebro trabalham juntas. Tem áreas processando o ritmo, outras cuidando da melodia e outras lidando com a harmonia, e não se limita apenas ao córtex auditivo. O cerebelo, conhecido por seu papel nas habilidades motoras, também entra em ação. E lembre-se, o cerebelo tem conexões enormes entre os hemisférios. Então a música é como um treino para o cérebro inteiro. Com certeza. E como a música envolve essas áreas diversas, ela pode criar novos caminhos para a comunicação, mesmo quando as rotas tradicionais são danificadas pelo AVC. É como encontrar um desvio para aquele acidente de trânsito que a gente mencionou antes. Pô, música como um desvio cerebral, adorei a analogia, mas o artigo especifica que tipo de música pode ser mais eficaz. Sim, ele sugere que a música do período clássico vinense, especificamente Haydn, Mozart e Beethoven, pode ser ideal. Então nada de heavy metal para recuperação de AVC. Não, talvez não por esse propósito específico. O artigo sugere que esse tipo de música clássica é eficaz porque tem um equilíbrio entre elementos previsíveis e surpreendentes. Ela tem estrutura, mas também mantém seu cérebro ativamente engajado, tentando antecipar o que vem a seguir. Esse engajamento cognitivo pode ser a chave para promover essas novas conexões. Entendi. Então Mozart pode ser o médico do cérebro nesse caso. Mas também temos aquela reportagem sobre música e envelhecimento do cérebro, certo?
Sim. E essa é fascinante porque analisa como a música impacta o cérebro de todos, não apenas de quem está se recuperando de um AVC. Ela fala sobre um estudo onde pesquisadores dividiram pessoas aposentadas, que nunca tinham tocado música antes, em 2 grupos. Um grupo teve aulas de piano, enquanto o outro participou de sessões de escuta ativa, focando na análise e compreensão de diferentes estilos musicais. Aulas de piano versus aula de apreciação musical. Parece um estudo divertido de participar. Verdade. E o que é incrível é que depois de 6 meses, ambos os grupos mostraram um aumento na massa cinzenta em áreas do cérebro envolvidas em funções cognitivas de alto nível. Espera. Então, tanto tocar quanto apenas ouvir música tiveram efeitos positivos. Exatamente. E a área que mais se beneficiou, você adivinhou o cerebelo? Que, como acabamos de discutir, também está fortemente envolvido no processamento musical e possui essas conexões cruciais entre os hemisférios. A música parece ser uma verdadeira usina de força quando se trata de impulsionar a atividade do cerebelo. Não importa como você se envolva com ela. Exatamente. E este estudo descobriu que o desempenho cognitivo dos participantes melhorou 6%, que estava diretamente ligado ao aumento da plasticidade no cerebelo. É um benefício mensurável e tangível. Não se trata apenas de sentimentos subjetivos, mas sim de ganhos cognitivos reais. Isso é incrível. Parece que a música pode ser um fator-chave para manter nossos cérebros afiados à medida que envelhecemos. Mas o estudo afirmou que a música pode reverter o envelhecimento completamente. Não exatamente. Os pesquisadores foram cuidadosos ao esclarecer que, embora a música não tenha revertido completamente o envelhecimento do cérebro, ela pareceu proteger regiões específicas do declínio típico. Então é mais como um escudo do que uma fonte da juventude. Ainda assim é impressionante. Com certeza. E o que é realmente interessante é que tanto o artigo sobre recuperação de AVC, quanto este estudo sobre o envelhecimento do cérebro apontam para o cerebelo como uma área-chave impactada pela música. Isso sugere que essa parte do cérebro pode ser especialmente responsiva à estimulação musical, o que poderia explicar alguns dos benefícios cognitivos que estamos vendo. Essa é uma informação realmente impactante. O que tudo isso significa? Qual é a principal lição para os nossos ouvintes? Acho que a maior lição é que a música pode ser uma ferramenta muito mais poderosa para a saúde do cérebro do que jamais imaginamos. Tina, antes de você continuar, estamos sem tempo para esta parte do nosso mergulho profundo. Voltamos já com a parte 2. Até daqui a pouco. Como eu estava dizendo, a música pode ser uma ferramenta muito mais poderosa para a saúde do cérebro do que a gente imaginava. Não é só entretenimento ou expressão emocional, mas potencialmente proteção e até restauração da função cognitiva. É tipo a música fosse uma arma secreta para o nosso cérebro. Exatamente. E o fato de que os 2 estudos, focando em populações tão diferentes, apontam para mecanismos semelhantes, particularmente o envolvimento do cerebelo, é realmente convincente. Isso sugere que tem algo fundamental sobre como a música interage com nossos cérebros, independentemente da idade ou do estado de saúde. Isso faz a gente pensar no quanto mais a gente podia estar fazendo com a música, em termos de saúde e bem-estar geral. Com certeza. Imagina se a gente começasse a integrar a música em programas de reabilitação de AVC ou até em nossas rotinas diárias, como uma forma de manter o condicionamento cognitivo à medida que envelhecemos. Seria tipo uma nova fronteira de cuidados preventivos com o cérebro. Exatamente. E é tão acessível, você não precisa de equipamentos caros ou terapias complicadas, só colocar uma música e deixar seu cérebro fazer o resto. Ou melhor ainda, aprender a tocar um instrumento. Verdade. Embora, como o estudo mostrou, até ouvir música ativamente e se envolver com ela pode trazer benefícios significativos. Então, se você está procurando turbinar seu cérebro, aumente o som. É ordem do médico. Bom, quase. É claro que mais pesquisas são sempre necessárias, mas esses resultados são incrivelmente promissores e merecem mais exploração. Então, quais perguntas esses estudos te deixam? Quebra-cabeças você está ponderando agora. Uma coisa que me chama a atenção é a especificidade da música usada no artigo sobre recuperação de AVC. Eles sugerem especificamente a música clássica vienense, isso me faz pensar. Se outros gêneros podem ter efeitos semelhantes ou até diferentes na conectividade do cérebro. Tipo, será que ouvir jazz podia ajudar com um tipo diferente de problema cognitivo? Ou será que heavy metal pode ser benéfico de alguma forma? Exatamente, isso levanta a questão. Se a gente podia desenvolver uma prescrição musical, adaptando gêneros específicos, ou até peças musicais específicas para atingir certas necessidades cognitivas. Seria tipo um remédio personalizado para o cérebro, mas com uma trilha sonora bem melhor. Exatamente, é uma área fascinante para pesquisas futuras. E sobre o estudo do envelhecimento cerebral, quais outras perguntas isso te provoca? Bem, eles se concentraram em aposentados que nunca tinham tocado música antes. Isso me faz pensar se os efeitos seriam ainda mais fortes para pessoas que tocam música a vida toda. Tipo, será que anos de treinamento musical podem dar uma proteção ainda maior contra o declínio da idade?
É bem possível. E seria fascinante estudar o cérebro de músicos ao longo da vida, para ver como a experiência musical molda a estrutura e a função cerebral com o tempo. Já consigo imaginar as manchetes. O cérebro dos músicos envelhece como vinho fino. Exatamente. Ok. Então temos potenciais prescrições musicais e cérebros de músicos super poderosos. O que mais está passando por essa sua mente brilhante? Acho que os dois estudos destacam a plasticidade incrível do cérebro. Mesmo em idade avançada, ele não é um órgão estático que se deteriora com o tempo. Ele está constantemente se adaptando e mudando, com base nas nossas experiências. Então nunca é tarde para aprender uma nova habilidade, pegar um instrumento, ou até começar a ouvir música ativamente, com um ouvido mais analítico. Com certeza, esses estudos sugerem que se envolver com música pode ser uma forma poderosa de explorar essa plasticidade e manter nossos cérebros saudáveis e vibrantes ao longo da vida. E nesse ritmo, acho que é hora da gente fazer uma pausa e deixar nossos ouvintes absorverem todas essas informações incríveis. Voltamos em breve com a parte final do nosso mergulho profundo no mundo da música e do cérebro. Até já! De volta ao Música Sem Segredos. Que jornada incrível a gente fez hoje. Explorando as maneiras como a música impacta nossos cérebros, desde ajudar na recuperação de um AVC até desacelerar o declínio da idade. É extraordinário, né? Imaginar que algo tão prazeroso como a música pode ter efeitos tão profundos na nossa função cognitiva. É quase como se a música fosse uma linguagem secreta, que nossos cérebros entendem no nível mais profundo. Gostei da analogia. E isso faz a gente pensar quais outros segredos a gente pode descobrir enquanto estuda a relação entre música e o cérebro. É verdade. Antes de finalizar esse mergulho, eu quero deixar nossos ouvintes com uma pergunta para pensar. A gente viu como a música pode ser integrada em ambientes de saúde, como a reabilitação de AVC. Mas e no dia a dia? Boa pergunta. Acho que isso desafia a gente a pensar. Como podemos incorporar a música de forma intencional nas nossas rotinas, para maximizar os benefícios? Verdade. Não é só ouvir música passivamente no fundo, mas se envolver ativamente, seja aprendendo um instrumento indo a shows, ou até dedicando um tempo para apreciar a complexidade da música. Com certeza. É sobre tornar a música uma parte da nossa vida, não só um momento de entretenimento. Então, para os nossos ouvintes, que papel a música tem na sua vida? Como você pode usar ela para nutrir seu cérebro e melhorar seu bem-estar? Pensem e experimentem. E compartilhe suas descobertas com a gente. E quem sabe juntos a gente desvenda mais segredos da música. Até a próxima, pessoal. Mantenham esses cérebros musicais a 1000. E não esqueçam de curtir e compartilhar o Música Sem Segredos para mais explorações do poder da música. Até o próximo episódio!